Bom dia! Segunda-feira. E hoje nem tá tão frio aqui, né? Gostoso. Hoje foi gostoso acordar. Já tá acostumada, né? E você, já tá acostumado a participar do Café com Cristo aqui comigo às 6 horas da manhã? É um desafio. Bom dia, mãe. Tudo bem? Tá me ouvindo, mãe? Ah, tá me ouvindo. Bom dia, Má. Ó, ontem eu não consegui fazer o Café com Cristo, então toda vez que eu não consegui fazer o Café com Cristo aqui no Instagram, pode correr lá no Facebook, no Muriele Milani, que eu vou estar fazendo por lá, tá bom? Obrigada, mãe. Nós vamos dar sequência aqui à nossa leitura do Provérbios, sem som, Má, mas acho que aí é com você agora. A minha mãe tá ouvindo, acho que é a tua internet, Má. Então nós vamos dar sequência aí na nossa leitura 17, tá bom? Provérbios 17. Vamos lá. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que uma casa cheia de iguarias e desavenças. Mas eu acho que a tua internet tá instável, porque a da minha mãe falou que tava saindo o som, eu já perguntei logo no início. Às vezes é o lugar que você tá aí, tá bom? O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata, o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos. O que escarnece do pobre insulta o seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é, aos olhos do que recebem, como pedra preciosa, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Eu quero fazer um adendo nesse versículo. O presente. A tradução hebraica indica que presente se tratava de uma gratificação dos governantes a fim de demonstrar apreço e facilitar alianças políticas. Porém, com o tempo, incorporou o sentido de suborno, isso é, um incentivo atrelado a favores ilícitos. Assim, um presente dado com a intenção de alcançar objetivos maldosos ou de perverter a justiça carrega em si mesmo o peso do suborno. Essa prática não é aprovada por Deus e, apesar da aparente eficiência, sua base está na justiça. Portanto, peca tanto a pessoa que concede como quem recebe. Mas eu quero dar um contexto aqui diferente não da Bíblia, mas né, quem interpretou aqui essa frase, esse versículo. O presente. Quando você ganha um presente, qual que é a sua reação? Quando você ganha um presente ou quando você dá um presente, qual é a sua reação? Quando você dá um presente para alguém, a reação, geralmente a gente dá presente para pessoas que é importante pra gente ou que tem algum significado na nossa vida, não é assim que acontece? Mas se aquela pessoa não gosta do presente, por mais que ela disfarça, você consegue perceber na cara dela que ela não gostou do presente, não é verdade? Mesmo assim, é quando a gente reclama. Quando a gente reclama da nossa vida, é exatamente assim. É Deus te dando um presente. E Ele nos dá um presente todos os dias, que é o dia de hoje. Por isso que se chama presente. É uma dádiva você ter acordado hoje. É uma dádiva você poder estar aqui. É um presente de Deus. E esse presente, diferente dessa interpretação aqui do escritor, esse presente, ele é um presente sem intenção. Deus não dá o dia de hoje querendo algo em troca de você. Deus vai dar para os bons e para os maus o presente. Deus dá todo dia a oportunidade de vida para todos, para aqueles que sabem reconhecer e para aqueles que não sabem, para aqueles que têm um relacionamento com Deus
como aquele que não sabe. Então, o que você vai fazer com o presente que foi te dado hoje? O que você vai fazer com o presente que foi te dado? O presente é aos olhos do que recebem como pedra preciosa. Ó, será que o teu presente hoje, o teu dia hoje, você está recebendo ele como uma pedra preciosa? Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Será que realmente hoje você vai tirar proveito do seu presente, do presente que Deus está te oferecendo, sendo grato, fazendo o seu melhor ou reclamando? Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Isso é verdade. Por isso que bater em criança não resolve muito, né? As pessoas tinham esse hábito de bater nas crianças achando que elas iam aprender. Quantas vezes você já apanhou aí e não aprende? Não aprende porque não é na estupidez, não é no açoite, como fala a Bíblia aqui, que a gente vai se tornar prudente ou que a gente vai aprender alguma coisa. Mas a gente precisa aprender com os exemplos. O exemplo, eu sempre falo isso, o exemplo ele converte. Se você quer que alguém faça algo por você, faça você primeiro. Se você fizer primeiro, o outro vai fazer, porque ele te vê fazendo aquilo que você está falando. Agora, quando ele não te vê, não adianta você ficar falando, né? A gente faz muito isso com os filhos. A gente pede para eles fazer alguma coisa. Por exemplo, a gente fala assim para eles: não usa o celular na hora da refeição, mas aí a gente usa. Ou você fala assim: não usa o celular até tarde, mas você tá com o seu celular do lado da sua cama. É a última coisa que você faz ao dormir, antes de dormir. Então, nosso exemplo, ele arrasta. E pessoas nos observam o tempo todo. Tem todo o tempo pessoas te olhando, te observando. O seu comportamento e a maneira de você agir. Eu trabalhei muito tempo como evangelista. E como evangelista eu pude perceber que o exemplo ele converte mais as pessoas ao cristianismo do que eu falar de Jesus. As pessoas têm que ver Jesus em você, as pessoas têm que ver Jesus em mim. Se elas não conseguem ter esse olhar, se elas não conseguem ter esse sentimento de falar, nossa, essa pessoa ela é diferente das outras, essa pessoa ela tem algo diferente e descobrir que esse algo é Jesus, então você precisa entender que o exemplo arrasta, não é pressão, não é batendo, não é ficar falando. E mulher tem muito disso, né? Mulher fica falando insistentemente naquele assunto. Só que isso não muda. Isso não muda. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontra-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não o louco na sua estultícia. Quanto àquele... Nossa, tô com a alergia atacada, gente. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará da sua casa. Quero fazer um adendo aqui também. Eu sei que tem pessoas na nossa vida que elas nos fazem mal. E muitas vezes a gente quer revidar, né? A gente quer revidar o que as pessoas fazem para nós de mal. Mas Jesus vem e fala pra gente fazer o bem. Ele não fala só para nós perdoarmos, né? Jesus fala assim, ó, se alguém te der um tapa, porque um tapa na cara de um judeu era fim, era morte. Se alguém te der um tapa, dê-lhe a outra face. Então não é só perdoar, né? Eu falo que antes de Jesus vir, era uma lei e ela já era difícil de ser seguida. Quando Jesus veio, ele deu mais desafio em cima dessa lei. Ele sempre colocou mais dificuldade, mais desafio para que a gente se superasse como ser humano, né? Se superasse como ser humano. Então, vou pegar esse versículo, né? Que ele fala lá, se eu não me engano, é no Sermão da Montanha. Se alguém lhe der um tapa, dê-lhe a outra face. Então, Jesus não quer só que eu não dê um tapa. Ele não quer só que eu perdoe, mas que eu faça o bem. Que eu ofereça o bem para aquela pessoa que está me fazendo mal.
Só que isso é um exercício, é difícil ser assim o tempo todo, mas se a gente começa a treinar, por isso que eu falo, Deus gosta de um coração que é treinável. Deus gosta de um coração que ele possa ensinar todos os dias. E todos os dias a gente recebe oportunidades para aprender. Aprender é o quê? A ser um melhor ser humano. Não é ser santo. O convite aqui não é para ser santo, porque nós somos falhos. Eu erro, você erra. Todos os dias nós erramos, pecamos, falhamos. Todos os dias a gente fala, nossa, eu não devia ter feito isso, devia ter feito um pouco melhor, não devia ter falado isso. Mas a intenção do nosso coração é o que vale para Deus. A partir do momento que eu reconheço, poxa, poderia ter feito diferente. Então Deus não quer só que nós perdoamos. Deus não quer só que a gente perdoe alguém, mas Ele quer que a gente ofereça o bem para aquela pessoa. E olha, verdadeiramente, a pessoa que nos faz mal ou faz algo de mal para nós, ela espera essa revanche de você. Na verdade, ela espera. Quando você é atacado por alguém numa fala, a pessoa já está armada esperando que você vai revidar. Mas aí você quebra ela no meio, né? Vamos usar esse termo. Você quebra ela no meio, você quebra as pernas dela no meio. Por quê? Porque ela esperava o seu pior, mas você ofertou o seu melhor. Sempre numa discussão, as pessoas estão esperando o ataque do outro. Como fala? Nossa, acabei de falar a palavra, gente. Fugiu aqui. A revanche do outro. Mas Jesus fala para mim, para você, que não perdoe e não revide nada. Faça diferente, faça o melhor. Então, se nesse dia de hoje tiver alguém que está te perseguindo, que está falando mal de você, que está te atacando, faça algo de bom para essa pessoa. Quebre o ciclo negativo e faça algo de bom. Sabe por quê? Porque cada um vai dar o que tem. Aquela pessoa, se ela está sendo atacada, se ela está sendo te atacando, falando mal de você, ela só tá falando dela, ela não tá falando de você, ela tá falando dela. Quando você começa a observar esse comportamento nas pessoas, você não briga mais com ninguém. É um exercício, inclusive, quem faz mentoria comigo, é um exercício que eu deixo. O outro não tá te atacando, porque ele só tá falando dele, mas é que você quer levar as coisas pra dentro do seu coração. Lembra, você tem um coração treinável, você tem um coração ensinável. Se você tem um coração ensinável, então não ataca. Não ataca, o outro só tá dando o que ele tem. Agora, se você dá também um ataque, você tá se igualando a ele. Você se iguala a ele. Verdadeiramente vale a pena? Não vale a pena. Na verdade, como o soltar das águas é o início da contenda, assim antes que sejas envolvido, afaste-se da questão. Acabei de falar, não entra em discussões. Afasta. Você tá vendo que a pessoa tá muito calorosa, muito irritada, afasta dessa pessoa. Afasta dessa pessoa. Você tá vendo que a energia dela tá muito forte, afasta. Porque a minha avó falava, né? E a Mundo fala, quando um não quer, dois não briga. Então, quando um não quer, dois não briga. Então, seja o que não queira briga. Afaste-se do mal. Porque naquela briga, naquela discussão, por um momento, se você não tiver distraído, você não vai entrar. Você vai lembrar da instrução aqui. Só que se você tiver distraído, muitas vezes você entra em confusões, você nem precisava, você fala, gente, esse problema nem era meu. Eu nem precisava estar envolvida com isso. Você entende? Então, quando você afasta, mas para isso você tem que estar ligado com o Pai. Você tem que estar ligado aqui, ó. Sua mente de Cristo, eu falei isso ontem. Existe uma mente de Cristo em nós e a nossa mente. Aí a gente faz um match, a gente faz uma fusão na mente de Cristo com a nossa mente, e aí sim a gente consegue ter sabedoria. Então, diante de situações, não se envolva, não esteja distraído. Não esteja distraído, não fica deixa a vida me levar, entendeu? Porque se deixa a vida me levar, ela vai te levar para situações que você perde o controle. E depois é muito pior ter que corrigir. A correção sempre vai ser muito pior. Então é melhor que eu me afaste da pessoa, é melhor que a gente fique um tempo sem se falar, porque senão eu vou entrar no mesmo nível que ela. E não querendo falar que ela é inferior, mas eu não quero entrar naquele nível de discussão, eu não quero discutir sobre isso. Então me afasto. Eu me afasto de discussões. Eu, Muriel mesmo, me afasto de discussões.
Eu não quero discutir, eu fico na minha, deixo a pessoa falar, entendeu? Só que para isso eu fui treinada. Eu fui treinada a ouvir e não levar para dentro do meu coração. E você tem essa capacidade. Você consegue fazer isso, você só precisa treinar. O que justifica o ímpio é o que condena o justo. Tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Olha que legal, eu quero fazer um adendo nesse. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Então, assim, tudo que a gente está lendo aqui nesses 17 capítulos em julho são sabedorias e instruções que veio direcionadas por Deus. O homem escreveu, Salomão escreveu. Mas você percebe que a sabedoria que contém aqui é uma sabedoria extra-humana, né? Não é uma sabedoria somente humana. Você percebe que tem algo divino aqui nesses ensinamentos. E esses ensinamentos foram escritos tantos anos atrás, né? Quantos anos? Isso foi antes de Jesus, muitos anos atrás. Então você percebe que é atual. Tudo que está escrito aqui em Provérbios é atual, mas do que serve ter essa sabedoria se você não entende? A palavra vem falar, você pode até ter o preço, você já está pagando um preço para ter sabedoria, você está aqui nessa live 6 da manhã, né? Lendo o livro de instrução, que é o livro da sabedoria na Bíblia. Provérbios. Você está pagando esse preço, mas o que adianta você ter como pagar o preço? Você está pagando o preço de acordar cedo, de estar aqui na live, de parou que você estava, né? Parou, às vezes, alguma coisa importante para prestar atenção, ou está prestando atenção, fazendo suas coisinhas aí, eu não sei. Mas eu sei que não adianta nada você pagar esse preço e você não ter entendimento do que eu estou falando aqui, do que Deus está te direcionando, de que Deus está te instruindo. Porque senão a gente só leu, a gente não praticou. Para praticar, eu preciso entender. Entender o que Deus quer de mim, entender como eu devo me comportar em diante de situações adversas, né? Então, pense sobre isso. Será que eu só estou ouvindo ou eu estou levando para o meu coração e buscando ter entendimento, discernimento daquilo que Deus quer de mim? Em todo tempo, amo o amigo. E para a hora da angústia, nasce um irmão. Olha, tem amigo que é melhor que família, não é verdade? Tem amigos, tem pessoas que não são do nosso sangue que faz até mais por nós do que a nossa própria família. Então aqui é realmente sabido isso. Ó. Em todo tempo ama o amigo. Em todo tempo a gente tem o nosso amigo. Mas para a hora da angústia nasce um irmão. Porque é no teu dia mal que você vê quem está com você. No dia da alegria, no dia que você dá uma festa na sua casa vai estar lotada de gente. Mas no dia que falta algo para você e você precisa de um socorro, você pode contar no dedo, não dá 2, tá? No dia do mal, você sabe realmente quem é o seu amigo de verdade. Às vezes as pessoas, elas se gabam de falar, nossa, eu tenho muitos amigos. Não, você não tem. Você não tem muitos amigos. Porque esteja no meio de um caos e aí você vai saber quem é por você. Quem realmente está com você, quem é que está te apoiando. Então não leva todo mundo para dentro da sua casa achando que é seu amigo. A nossa casa, ela é um pedacinho do céu. Não convide qualquer pessoa para ir na sua casa. Não abra as portas da sua casa para qualquer pessoa que se diz ser sua amiga. Agora, quem te conheceu no caos, quem te conheceu no dia mal, esse você pode abrir a porta da sua casa. Porque esse verdadeiramente quer o seu bem. Ele esteve com você nos dias maus. Então, é gostoso você estar no dia bom, a sua casa vai estar cheia, mas não leva para sua casa pessoas que se dizem sua amiga. Você não sabe se elas são ou não. Você não conhece a intenção do coração de cada um. Você não conhece a intenção quando a pessoa entra na sua casa. E casa é lar, é intimidade. Você está abrindo a sua intimidade para pessoas. Quem você quer que saiba das suas coisas? Quem você quer que saiba da sua intimidade? Preste atenção nisso. Porque depois a gente busca, a gente cria problemas por colocar pessoas dentro da nossa casa. Então, vigia nesse sentido. O homem, falto de entendimento, compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. A Bíblia, o Provérbios fala o tempo todo para você não ser fiador de ninguém, nem do seu melhor amigo. Não seja. Sabe por quê? Porque
é melhor você continuar com seu amigo. É melhor que você ensine o seu amigo a pescar ao invés de dar o peixe, né? É melhor que você não seja fiador. Em diversos versículos aqui, e acho que a gente vai ter a ler mais pra frente, fala sobre nós não sermos fiadores de ninguém. Porque eu não posso garantir, né? Outro dia eu peguei um cliente lá e ele tinha uma informação sigilosa e ele falou: ai, Muriele, mas essa informação minha é sigilosa, não queria que... Eu falei pra ele: então não. Então vamos parar, não precisa nem me falar, a sua informação vai morrer aqui, porque eu não tenho controle. Você não tem controle. Você não vai ter controle. Então, como que eu vou controlar a vida do outro? Como eu vou controlar a vida do outro? Eu tenho controle só da minha vida. Aí eu falei pro cliente: vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa informação sigilosa só entre eu e você, porque eu não tenho controle do que vai fazer lá. Então é a mesma coisa, quando você é fiador de alguém, você não tem controle do futuro daquela pessoa. Quem garante que ela vai conseguir pagar aquilo que você está sendo, né, tá sendo avalista dela? Quem garante? E ela não faz por mal. Bom dia, Matheus. Seja bem-vindo. Uma extraordinária semana para você, viu? Olha, preste atenção. Ser fiador de alguém é você falar sim. Sim, essa pessoa, ela é muito boa, você pode comprar, pode... É igual indicar alguém. Eu já sofri tanto com indicação, indicar alguém para trabalhar na casa dos outros, indicar alguém para trabalhar na empresa dos outros. Eu não indico mais. Eu não indico. Olha, eu posso até falar: olha, tem essa pessoa, mas eu não... vai lá, faz entrevista, faz o que você quer, mas... Por quê? Porque a indicação, ela é o relacionamento que você construiu com alguém que você está colocando em jogo. Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas é assim, ó. Você tem um relacionamento comigo de confiabilidade, de credibilidade, né? Eu tenho esse relacionamento com você. E de repente você me busca em mim uma indicação de algo. Qual é a mensagem por detrás dessa indicação, né? Desse ser fiador. Olha, se a Murielle é assim comigo, essa pessoa também vai ser. Então você está pondo em jogo, em xeque, aquilo que você construiu com o outro. Toda vez que você ser fiador de alguém, você está pondo em xeque o que você construiu com aquela pessoa. Porque você não tem controle do futuro dela, você não tem controle se ela vai pagar ou não. E isso tem até pesquisas, acho que parece que 70%, 80% de dinheiro que você empresta, ou de fiador, quando você é fiador de alguém, que não vai ter retorno, não vai voltar para você. Então, a Bíblia nos orienta. Agora, é aquilo que eu falei, você está pagando o preço para ter a sabedoria. Mas você tem entendimento disso? Ou quando alguém vem pedir para você: olha, seja meu fiador, olha, me indica para tal lugar. Você tem que lembrar disso. É melhor me conservar minha amizade. Porque uma indicação de um restaurante, de uma loja, de um serviço, tudo bem. Mas quando você pega uma indicação assim: olha, vai trabalhar lá na minha empresa. Eu não sei o que aquela pessoa vai fazer lá dentro. Eu conheço aquela pessoa em outro contexto. Ela é minha amiga, sei lá, eu conheço ela lá na academia, eu conheço ela na igreja. Eu não conheço ela em outros lugares. E isso acontece muito. E assim, porque você coloca em xeque, né? Você tá pondo em xeque, você tá fazendo com que o outro também duvide de você. Porque aquela pessoa vai pisar na bola com ela. Ela vai falar: nossa, foi a Murielle que indicou. Então quer dizer, caramba, a Murielle me indicou essa pessoa. E aconteceu isso comigo com um cliente. Eu indiquei uma pessoa para ela fazer um serviço no apartamento dela. E eu não conhecia muito bem o serviço da pessoa, mas eu falei: olha, tem essa opção, né? Eu dei várias opções para a pessoa. E ela ficou com essa primeira opção que eu ofereci para ela. E depois de um tempo ela falou: poxa, Murielle, não, olha, se você soubesse o trabalho que eu tô tendo com isso, eu não indica mais, ela falou para mim. Não indica mais. E aí eu fiquei com a minha consciência pesada, eu lembrei disso. Poxa, por que eu fui indicar? E não era um problema meu. Não era para mim aquele problema e eu peguei aquele problema para mim. Por quê? Porque eu presto um serviço de excelência para o meu cliente. Eu faço o meu melhor para os meus clientes. E eu fiz o meu melhor para aquela cliente. E quando eu indiquei a pessoa para trabalhar lá, né, fazer um serviço para ela, ela pôs em xeque até eu. Ela falou: Murielle, caramba, você não sabia que ela era assim? Eu vou falar o que para cliente? Na hora eu lembrei disso, falei: não indico mais nada para ninguém. Não indico, não me envolvo, não vou me envolver. Por quê? Porque é arrumar problema para nós.
Você já tem problemas, eu já tenho meus problemas. E aí você acaba pegando o problema dos outros, que não era nem para ser seu, por causa de ser fiador, de fazer, ser avalista de alguém, né? De assinar embaixo que aquela pessoa é isso ou aquilo. Eu não tô falando só de dinheiro, tá? Nem de indicação. Mas quando você valida, nossa, meu filho, imagina, meu filho não faz isso. Então, cuidado com o seu comportamento, porque depois lá na frente o preço é alto. O que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração jamais achará bem. O que tem a língua dobre, vem a cair no mal. Aqui, de novo, se você tem um coração altivo, um coração orgulhoso, dificilmente você vai ter experiências com Deus. Dificilmente você tem experiências com Deus. O que gera um tolo para sua tristeza, o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Quero ler sobre isso. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Todos enfrentam tempos difíceis, mas a maneira como encaramos as situações determinam a nossa superação ou a nossa derrota. O espírito abatido desencadeia um estado depressivo que faz a pessoa ser dominada pela tristeza, solidão, apatia. Por isso, o melhor remédio para a alma aflita é a fé. Ela traz não somente esperança de dias melhores, mas também força, certeza de que Deus caminha conosco. Se nem todos têm acesso ao bom atendimento médico e medicamentos, todos podem ter acesso à fé. No entanto, para que ela seja realmente eficaz em nossas vidas, devemos lançar fora os pensamentos de dúvida, medo e desânimo. O coração alegre é bom remédio. Por que o coração alegre? Você já percebeu que quando o seu coração está cheio de emoções negativas, você fica muito abatido? Você não tem vontade de fazer nada, você perde a vontade, você perde a garra, você perde a força, você perde a esperança, você vai perdendo as coisas. Porque o seu coração está abatido. Mas para que você venha ter um coração alegre, eu sempre vou falar isso. O mundo não vai te oferecer essa alegria. O mundo oferece uma alegria superficial, uma alegria instantânea muitas vezes e também uma alegria muito passageira. Então você precisa de coisas ou pessoas ou situações para se sentir feliz. Quando na verdade se você tem um espírito forte, se você está conectado à videira verdadeira que é Jesus, se você tem um relacionamento com Deus, você tem um coração alegre. Independente se a vida está te proporcionando coisas boas ou ruins, você ainda assim é alegre. Porque a alegria, a felicidade que as pessoas buscam não estão nas coisas nem nas pessoas. Ontem eu fui comprar esfirra no Habib's e eu fiquei no drive-thru e do lado tinha um barzinho. E tinha um rapaz lá tocando rock, cantando bem, né, ao vivo, tudo, e as pessoas se divertindo pra caramba. E aí eu até comentei, né, eu falei assim, é uma alegria passageira, porque amanhã, a hora que ele levantar pra trabalhar, ele vai falar, nossa, por que eu bebi tanto? Né? Nossa, hoje eu tô mal. Por quê? Porque ali é buscar uma alegria passageira estar num barzinho ouvindo uma música. É passageiro. Ou você fazer uma viagem. É passageiro. Nossa, por quê? Porque a gente fica feliz. A gente fica feliz numa festa, a gente fica feliz fazendo uma viagem, a gente fica feliz quando a gente vai pra praia, a gente fica feliz quando vai no churrasco, a gente fica feliz quando vai num casamento. Só que isso está condicionado a situações e pessoas. Agora, você tem que ser feliz com quem você é, com a pessoa que você se tornou, com as experiências que você tem. É diferente, só que para você chegar nesse estado, você tem que ter um relacionamento com Deus. Porque aí, todo mundo lá naquele barzinho, eu tenho certeza, tinha um vazio lá dentro. Todos nós temos um lugar, um vazio que não é preenchido nem por coisas nem por pessoas. E esse vazio é o lugar de Deus em você. Você pode ir para uma festa maravilhosa, você pode ganhar 100 mil reais por mês, 200 mil por mês, 500 mil por mês. Não é o dinheiro, entende? Hoje você condiciona, se eu tivesse dinheiro eu estava feliz. Não é o dinheiro. Porque eu conheço muita gente que tem bastante dinheiro e é pobre
espiritualmente, é pobre emocionalmente, ela só tem o dinheiro. Então tem um lugar dentro de nós que existe um vazio. É um lugar que não vai ser preenchido nem por coisas, nem por pessoas e nem por situações aqui. E esse lugar é o lugar de Deus em você. Então, por mais que você vá no barzinho, dar risada a noite inteira, no outro dia você vai acordar e vai sentir esse vazio. E pode fazer a viagem maravilhosa, que é um mês na Europa. Voltar, você vai sentir aquele vazio. Por quê? Porque esse é o lugar de Deus em você. Então aqui fala que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. E é realmente assim. Quando a pessoa, o corpo, se ele está fraco, mas teu espírito é forte, ele sustenta o corpo fraco. O espírito forte sustenta o corpo fraco, mas o corpo forte não sustenta o espírito fraco. Porque você é espírito, você não é carne. Você pensa que você é carne. Você está vivendo uma ilusão. Isso aqui nada é real do que a gente está vendo aqui. Nada é real. Esse mundo não é real. E o que é real é o eterno. Só que enquanto você não entender esses princípios, você não consegue entender a maneira que você funciona como ser humano. Então você é espírito. E muitas vezes você quer estar bem no seu corpo físico, você quer estar bem emocionalmente, você quer estar bem mentalmente, mas e espiritualmente? Você tem que entender que a nossa vida é como uma mesa e tem 4 pés, 4 pilares: emocional, espiritual, mental e físico. Não adianta você querer ser aquela pessoa toda espirituosa. Nossa, mas o meu espírito é maravilhoso. Tudo bem, seu corpo pode estar fraco, mas chegar uma hora, o espírito vai cobrar de você ter um corpo forte. O espírito cobra de mim e de você ter um corpo saudável. Porque o seu corpo, ele é o veículo que te leva para os teus sonhos. Se você ser negligente com o teu corpo hoje, você não vai... Não adianta você ter o sonho mais maravilhoso. Oh, meu sonho é passar um mês em Paris. Tá, se você não estiver cuidando do seu corpo, você não vai para Paris coisa nenhuma, porque quem te leva para lá é o teu veículo, é o teu corpo. Não adianta só a tua alma querer ir e o teu corpo ficar. Não adianta só a tua alma, ela grita de manhã para levantar, para sair fazendo as coisas, para produzir. Mas o teu corpo não, o teu corpo quer ficar deitado. Só que chega uma hora, se você alimenta muito o teu lado espiritual, você vai perceber que você vai arrastar o teu corpo, porque o teu corpo vai mudar. O teu corpo muda, tua mente muda e o teu emocional muda. O espírito, ele tem capacidade de atuar nessas outras 3 esferas. Agora, não adianta você ter um corpo maravilhoso, um corpo atlético e um espírito fraco, porque com o tempo o corpo vai minguar. Com o tempo o corpo vai definhar. Porque o que manda é aqui dentro, a nossa mente de Cristo nos orientando, nos direcionando. Né? Eu espero que esteja fazendo sentido para você. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é a tristeza para o seu pai, e a amargura para aquela que deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir os príncipes por equidade. O que possui conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. O que possui conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Então você percebe que não basta só nós ser sábios, né? Eu já falei isso lá atrás, mas que a gente precisa ter o entendimento. E aqui vem falar muito bem isso, né? O que possui conhecimento guarda, se silencia. Muitas vezes você quer falar, você quer justificar, você quer ficar falando. Parece uma vitrola quebrada, um disco furado, né? Um disco quando tava arriscado ficar naquele lugar, você tinha que pegar a agulhinha, levantar e pular aquela faixa. Entenda uma coisa, não é de muito falar. Às vezes você só precisa silenciar. Ontem, eu gosto de orar no monte, né? E eu fui no monte orar, eu e mais 2 amadas pastoras. Nós fomos lá. E chega uma hora que você não tem que orar nada. Chega uma hora, você ora, você fala com Deus ali naquele lugar, porque ali... Por que o monte, né? Por que o monte? Porque do alto você consegue contemplar tudo que Deus fez.
E aí você imagina eu, Muriel, né? Esse é o meu entendimento. Quando eu olho do alto aquela paisagem, aquele lugar, e a gente vê a cidade assim ao redor, e você lá no alto, você percebe quanto Deus é bom e como Ele é perfeito, e como Ele é grande, como Ele é imenso, e eu não tenho noção do tamanho que Deus é. A minha cabeça não consegue compactuar o tamanho que Deus é. Porque se os que os meus olhos estão vendo são coisas reais nesse mundo, né? Que é irreal, esse mundo é real, mas é reais aos meus olhos humanos. Você não consegue imaginar a grandeza de Deus. Quando você olha para os planetas, quando você olha para as galáxias, você não consegue imaginar. Isso tudo é o que os olhos humanos podem ver. Agora você imagina o que os olhos humanos não conseguem ver. E no monte você ora, mas chega um momento que você tem que se silenciar e deixar Deus falar com você. Essa mente aqui, ó, falar com você, a mente de Cristo que está aqui dentro. Ela fala todo o tempo comigo e com você. Então, nessas buscas mais profundas que nós temos que ter com Deus, é nesse momento que a gente vai praticar tudo que você está ouvindo aqui nessas manhãs. É nesse momento que o Espírito vai confirmar para você onde é que você tem que melhorar, né? Qual é a estratégia, qual vai ser o seu próximo passo. É olhar para dentro, se conectar com o seu eu. Isso é um exercício, tá? Não vai descer do céu isso para você. Você não vai passar assim, nossa, a partir de hoje eu sou mais espirituosa. Não, é um processo. Eu tive essa busca. Eu busquei por isso. Eu sou muito questionadora. Eu sempre fui, desde criança. Eu sou tão questionadora e ontem eu tava falando, nossa, Tiago, como você fala, meu filho mais novo? Como você fala? Você faz mil e uma pergunta. Mãe, por que isso? Por que aquilo? Por que assim? Por que assado? Por que... Aí eu não proibi, eu não pedi pra ele parar de fazer perguntas. Porque eu aprendi que as perguntas são as respostas que eu quero. Então eu não pedi pra ele parar de fazer as perguntas, mas eu também tinha esse comportamento. Eu era muito questionadora. Tudo eu questionava, assim. Dentro de mim, não era nem para as pessoas às vezes, mas dentro de mim, ai, por que eu tenho que fazer isso? Ai, por que tem que ser desse jeito? Eu sempre fui questionadora. E por ser questionadora, me gerou muita insatisfação. E essa minha insatisfação eu tornei numa busca. Então eu quis conhecer mais de Deus. Do ponto assim, bom, você existe, então eu quero te conhecer. Se você é real, como as pessoas falam, porque era esse o meu questionamento. Bom, se todo mundo tá falando aqui e você é real, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer no profundo. Eu não quero te conhecer desse livro, eu quero te conhecer com experiências, sentindo, de sentimento, de sentir a presença de Deus. Não só crer, que crer todo mundo crê, até o diabo crê. E o diabo crê mais que a gente, porque ele vê, ele viu. Eu e você não viu nada. Eu e você tem mais fé do que muitos discípulos na época de Jesus. Estava pensando sobre isso. Porque os discípulos, eles andavam com Jesus e não creram em Jesus. Muitos não creram no que Jesus fez. Pessoas que andavam do lado de Jesus não creram, não criam naquilo que eles viam. Agora eu e você, sim, nós temos fé, porque nós não estava lá, nós não viu. Nós não viu, mas cremos. Eu creio, né? Eu, Muriel, creio. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra seus lábios é tido por entendido. Cerrar os lábios significa um ato de fechar com força e vedar. Isso mostra que o justo se empenha para falar com temor e no momento certo. É melhor reter as palavras que são mais produtivas, que não são produtivas, do que falar tudo o que pensa e ser considerado um tolo. Então, realmente, que da sua boca hoje, nesse dia de hoje, esse é o último, tá? Que realmente nesse dia de hoje você venha sair da sua boca coisas produtivas, mas no momento certo. Porque é como se você lançasse... Jesus fala que a gente não deve dar pérolas aos porcos. Sabe como que produz uma pérola? Eu falo que ostra feliz não produz pérola, né? Eu aprendi isso e é real. Como que a ostra produz pérola? Entra um grãozinho de areia dentro dela e ela fica tão incomodada com aquele grãozinho de areia que ela começa a revestir aquele grãozinho de areia de madrepérola. E aí forma a pérola. Tão bonita aos nossos olhos, uma joia preciosa, né? Agora entenda uma coisa. Tem um grãozinho de areia aí dentro de você, te incomodando. Se existe esse grãozinho dentro de areia em você que está te incomodando, tem um incômodo, tem uma insatisfação dentro de você.
Reveste ele com madrepérola. Reveste, transforma isso que te incomoda hoje em algo positivo lá. Muriel, como eu faço isso? Não consigo. Consegue sim. Quando você recebe a orientação do Espírito Santo, ele é o revestimento do grãozinho de areia que está te incomodando. É igual uma pedrinha no sapato, ninguém consegue, gente. Outro dia eu cheguei na academia, tinha um pedacinho de madeira que eu andei na grama e entrou dentro do meu tênis, não conseguia. Tirei o tênis, tirei a meia, tirei tudo, estava me incomodando. Mas, entenda uma coisa, isso que te incomoda, reveste ele de madrepérola, reveste ele do Espírito Santo que habita em você. Começa a revestir dentro de você essa situação que te incomoda. Fala, Espírito Santo, me reveste para suportar isso. Me reveste sobre essa coisa que me incomoda tanto. Eu não quero mais sentir incômodo com essa situação. Então me reveste. E aí o Espírito Santo vai te revestir como a ostra faz com o grãozinho de areia. Ele vai te revestir, que você vai extrair pérolas dessa situação ruim hoje. Desse incômodo, desse cisquinho, dessa pedra no seu sapato. Desse grão de areia dentro de você. Tá? Eu vou orar com você e por você, para que você venha fazer uma extraordinária segunda-feira. É fazer mesmo, tá? Você é quem tem poder para fazer. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas porque você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Então você pode tudo o que você desejar. O que você não pode é o que você não quer. Se você não quer, você não pode. Mas se você quer, você pode todas as coisas. A pergunta não é eu não consigo, mas é o como eu vou conseguir. Não é o que você não pode fazer, mas é o como eu vou fazer. Troca esse eu não consigo pelo como. Troca esse eu não consigo por quem pode me ajudar. E aí você vai ver que vai destravar muita coisa aí na sua vida, vai desbloquear muita coisa dentro de você. Vamos orar? Senhor Jesus, primeiro nós te agradecemos, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom. Nós te agradecemos por nos ouvir essa manhã, por nos ensinar, por nos instruir. Pai, mas que não seja só apenas uma instrução, mas abra o nosso entendimento, o nosso discernimento. Senhor, abra a nossa mente, Pai, vai ungindo a nossa mente nesse momento. Vai desbloqueando, Senhor, dores, vai desbloqueando falta de perdão, tudo aquilo que tem impedido, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas de avançarem. Toca nelas, traz alívio, traz refrigério, Pai. Visita cada um, o Senhor sabe o pão que eles precisam por dia de hoje. O Senhor sabe a necessidade de cada um que ora aqui comigo nessa manhã. Então, Senhor Jesus, vai de encontro. Senhor, que eles possam ter uma experiência contigo, porque diante de uma experiência contigo, eles não serão mais as mesmas pessoas. Porque onde o Senhor chegava, onde o Senhor estava, o ambiente era mudado, o contexto era mudado, as pessoas eram transformadas. E eu sei que o Senhor continua fazendo isso, Pai. Então, Jesus, venha mudar, venha transformar. Venha edificar pessoas nessa manhã. Venha dar força, coragem, Senhor. Venha dar ânimo para ela. Muitas vezes ela está desanimada, Senhor, diante de todos os problemas que têm acontecido. Mas dá ânimo, dá força para essa pessoa. Dá disposição para que ela faça hoje uma segunda-feira extraordinária, uma semana abençoada na Tua presença, para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Assim eu te peço no nome santo do Senhor Jesus. E você, quem crê, diga amém. Amém? Está abençoada aí a sua segunda-feira. Tenha um relacionamento com Deus, tá? Não seja só esse momento. Esse momento é um momento de meditação. É um momento que a gente medita nas Escrituras. É um momento que o Espírito Santo nos direciona. Mas esteja conectado ali. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, com desenvolvimento humano. E aqui em casa até falo para eles, né, pros meninos. Eu falo, olha, deixa eu falar uma coisa, isso aí você tá ouvindo? Amém, Má. Isso aí que você tá ouvindo é uma reprogramação mental, né? É uma reprogramação. Tudo que os meus olhos veem, os que os meus ouvidos ouvem, né? O que sai da boca de outras pessoas, são tudo reprogramação para dentro da nossa mente. Por isso que a nossa mente tem que estar blindada. Então, se você já tá num dia mal, não vai pôr uma música que te afunda mais. Né? Eu vejo às vezes aquelas pessoas que estão sofrendo de amor, aí elas colocam aquela música tão triste, tão triste. E foi tão engraçado que um dia eu não me esqueço, eu tava num culto na igreja,
E o som, né? Eu falando, né? Eu ministrando na igreja. E o som do vizinho numa sofrência, a música de sofrência, né? Tem até. Hoje o pessoal até fala sobre isso, né? Música de sofrência. E tava numa sofrência tão grande que eu falei, gente, na hora eu parei o que eu tava falando na igreja, falei, gente, se essa pessoa continuar ouvindo essa música, ele vai entrar em depressão. Então, assim, tudo que você ouve hoje, que seja pra te colocar pra cima. No meu dia mal, sabe o que eu faço no meu dia mal? Eu já acordo colocando música que me eleva a energia, que melhora a minha frequência. Porque você é química, você é átomo, é eletro, você é próton, você tem células vibratórias dentro de você, sua célula não é estática. Então você precisa mudar a energia, mudar a frequência. Por quê? Quando é o dia mal? Quando você fica em posição fetal. Você pode reparar que no seu dia mal você sempre vai dormir mais encolhidinho, você sempre volta para a posição fetal, porque é a posição de proteção. Você quer voltar para dentro da barriga da sua mãe, mas não dá. Entendeu? Não dá. Então o que que você faz? Coloca uma música que eleva a sua energia, coloca um louvor, coloca músicas que te edificam, coloca um vídeo no YouTube de motivação, você vai ver que você troca a frequência e é rápido. É rápido que acontece isso. Não demora. Porque é muito rápido, porque você é energia. E aí aquele dia que estava condicionado ao dia mal, porque aí você já fala, ih, hoje meu dia vai ser uma merda, né? Desculpa a palavra. Hoje vai ser horroroso. E aí, aquele dia que estava condicionado a isso, a hora que você levanta, você fala, nossa, hoje vai ser aquele dia. E aí você começa a alimentar a tua mente, a tua emoção, o teu espírito com coisas que edificam, você vai mudar o final daquele dia. Você vai mudar a história, a trajetória daquele dia que seria um dia ruim, aconteceria um monte de coisa ruim, de repente vai ser o seu melhor dia. Você fala, nossa, que bom que eu mudei a frequência, que bom que eu olhei para o alto, que bom que eu me energizei de alguma maneira, eu não aceitei aquele estado de voltar para o útero, daquele estado de posição fetal, tá? Então fica com essa dica aí da coach, fica com essa palavra abençoada, com essa instrução que veio do alto céus para nós, para nossa segunda-feira. Façam uma extraordinária segunda-feira. Amanhã eu estarei com vocês aqui às 6 horas da manhã no Café com Cristo, tá bom? Um beijo, obrigada a todos vocês que participaram da live. Extraordinária segunda-feira. Vai lá e faz. Beijo, gente!